Christian Dias, eu sou guitarrista, produtor musical, luthier, sou formado em música pela Unirio, mestre em música pela Berklee e fui um dos jurados do Festival Canto e Verso. Antes de mais nada, foi uma honra, me senti lisonjeado e foi uma experiência incrível ouvir tantas músicas, avaliar tantas músicas, dar o meu feedback. Queria parabenizar o festival por ter oferecido já poemas para os artistas musicarem. Eu acho que avaliar a arte, avaliar a música é algo tão abstrato, tão difícil, e isso colocou todo mundo assim num patamar parecido, tendo um ponto de partida parecido, e foi muito enriquecedor ouvir tantas composições e focando, em elementos como melodia, harmonia e letra. E é isso, parabéns a todos os artistas e boa sorte. Olá, eu sou a Tainá, fui jurada do Festival Canto e Verso. Foi um prazer muito grande ter participado. Foi muito natural, porque avaliar canções é algo que eu faço com muita naturalidade desde muito tempo. Então, me senti muito à vontade e fiquei muito surpresa, muito feliz de ver, de ouvir essas canções e perceber que poemas eruditos podem se transformar em canções populares, lindas canções de muita qualidade. E quero agradecer também e desejar vida longa para esse projeto, para essa iniciativa. Um beijo. Olá, eu me chamo Jean, eu fui jurado do Festival Canto e Verso. Gostaria aqui de parabenizar as pessoas que participaram, os vencedores, as vencedoras. Todos entregaram um trabalho incrível, caprichado e atual com essas obras do século XX e XIX. Então, agradeço aqui o festival pelo convite e confiança, e adianto que fiquei muito, muito feliz mesmo de conhecer todos esses artistas incríveis. Antes de tudo, me forçar a musicar um poema desse período me fez conhecer mais sobre nossos autores, me fez pesquisar sobre eles. E isso é especialmente importante porque essa época foi muito significativa não só na literatura, na poesia, mas também na história do nosso país. Muitas coisas aconteceram entre 1822 e 1922. E a grande dificuldade que eu tive em musicar um poema desse período é em relação à linguagem. Desde então, a língua portuguesa mudou muito e, consequentemente, a forma com a qual a gente brinca com as palavras mudou também. E eu procurei um poema que soasse minimamente natural e minimamente atual também, e não se destacasse tanto em relação às outras músicas que eu faço, em relação às palavras que eu coloco em minhas outras músicas. Eu escolhi o poema Adeus Meus Sonhos, de Álvares de Azevedo, e é uma obra bem para baixo. É da segunda fase do romantismo, então tem a morte como solução e todas aquelas coisas fúnebres. E a tristeza é universal. Como eu disse, eu queria um poema que soasse atual, que não se destacasse tanto em relação às minhas outras músicas. E a tristeza é universal e quem é triste se entende em todo lugar. Mas como eu não gosto de fazer coisas tristes nas músicas, eu dei uma roupagem de bolero. Aí houve um contraste legal entre um ritmo associado à dança, associado à felicidade, com uma letra fúnebre e depressiva. E é isso. Agora, sobre a composição, como eu disse, eu procurava poemas que soassem minimamente atuais. E Adeus Meus Sonhos não foi o primeiro que eu achei. Eu tentei musicar outras obras. Hoje eu olho para trás, eu relembro esses rascunhos, e alguns eram bons, mas eu defini Adeus Meus Sonhos e segui com a letra. E sobre a música, o que eu acho interessante é que ela brinca bastante com os baixos, né? O baixo da música ela vai subindo e descendo, e a música em si gira em torno dessa dinâmica.
e que brinca também com o significado de depressão, né? Enfim, aí eu gosto que a letra e a música dialogam nesse sentido. Agora, sobre cantar a música, eu acho que ir ao estúdio e depois se ouvir reproduzindo aquela música que você fez no seu quarto, despretensiosamente, é muito maneiro, cara. É uma sensação legal, é um sentimento grandioso. Mas cantar a canção foi, além dessa coisa grandiosa, magnífica, né? Esse sentimento que todo compositor e cantor sente, foi bem tranquilo cantar, porque eu compus no mesmo tom em que eu canto normalmente, na mesma região vocal, numa região que é bem confortável para mim. E isso nem sempre acontece, às vezes a ideia vem em outro tom, mas, enfim, foi bem tranquilo, natural. A gente fez alguns takes e o escolhido não foi um dos últimos, né? Foi um dos primeiros. E é maneiro, né? Que foi natural, foi espontâneo. Quando a gente repete muito, perde essa coisa das primeiras vezes, né? Quem produziu, masterizou e mixou foi o Sidney Som, que é um produtor da Tijuca, que eu conheci pelo trabalho dele com a Aquino Orquestra Invisível, que é uma banda muito maneira, jovem, enfim. E aí eu procurei, a gente produziu e ainda contou com o auxílio do Ed Pinheiro, que é guitarrista, baixista, tocou com muita gente legal. E, enfim, trabalhamos juntos para produzir a canção. Por fim, participar do festival Canto e Verso foi uma oportunidade única, porque eu componho desde a adolescência, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de mostrar o que eu faço, e eu só o fiz pela primeira vez na vida por causa do festival. Então, eu sou muito grato e foi muito interessante também conhecer outros músicos, outros compositores que estão há mais tempo no mercado e ter contato com a equipe que também tem experiência, enfim. Foi muito, muito bacana e sou muito grato ao Festival Canto e Verso. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo desistência, uma saudade e tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade, misérrimo, votei meus próprios dias. Assim, doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. O que me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então, fazer uma música utilizando um poema desse período, no caso do que nós fizemos foi Jucapirama, que foi publicado em 1851, é um desafio assim, extraordinário. Assim, pra gente foi um desafio muito grande. A forma com que a escrita toda foi elaborada ali é muito, muito aprimorada, uma coisa muito complexa. E foi preciso ter muito cuidado em não ferir a forma com que o poema foi construído, né? Não mudar o sentido, até mesmo sem mudar a letra, mas
com a métrica, com umas questões de continuidade de uma frase para que o sentido não mudasse e tal. E mesmo assim manter a coisa musical. Isso foi um desafio grande, mas a gente ficou muito feliz com o resultado. Juca Pirama foi um poema feito por Gonçalves Dias, publicado em 1851, e ele tem duas correntes, assim, uma corrente lírica e uma corrente também antropológica, porque é um poema que conta uma história, no caso de Juca Pirama, que ele foi... Juca Pirama significa aquele homem criado para morrer. Então ele conta a história de Juca Pirama indo com seu pai pela floresta, já idoso, pai cego, e o pai fica com fome, Juca Pirama sai para procurar comida, e ele é capturado por outros índios, e no ritual antropofágico eles tinham um costume de matar e comer aquele indivíduo de outra tribo, mas que não demonstrasse covardia. E aí Juca Pirama chora porque ele lembra do pai, que está na mata sozinho e que vai morrer, e ele chora e ele não é comido. E aí ele volta para o pai. Só que quando ele chega no pai e conta o que aconteceu, o pai o manda de volta, porque era uma vergonha para ele, o filho dele ser visto como covarde. E aí ele enfrenta todos os índios inimigos, né? E é muito bonita a história, muito bonita. A produção, ela também se deu, levou um tempo. Foram feitos muitos experimentos de caminhos até a gente chegar no resultado final. A produção eu produzi, né? E foi um trabalho assim de muitas experiências, madrugadas. Quando vinha a inspiração, eu corria pro estúdio para tentar já colocar a prova e gravava, e no outro dia ia ouvir para ver o resultado. E a gente ia ouvindo e criticando até ir evoluindo e chegar no ponto que ficou. Depois de um certo momento, entrou um processo de um engenheiro de produção, que foi o Rafael Diegues, uma pessoa já muito experiente de mercado, já trabalhou com grandes artistas, estúdios grandes, Toca do Bandido, o Rapa, Falcão, né, no caso, e vários outros artistas, né, grandes assim. E ele entrou fazendo a parte de mix e masterização. E aí ele deu toda a cor que a música precisava, né? E o papel dele foi fundamental aí para o resultado final. Bom, sobre o processo de Juca Pirama, né? Quem achou o edital Canto e Verso, o Festival Canto e Verso, foi o Valber. E a gente sempre tem essa coisa de um achar, ou eu, ou ele, a gente achar festivais, editais, vários tipos de incentivos aos artistas independentes, para a gente tentar, né, mostrar um pouco do nosso trabalho. E aí, quando ele trouxe essa proposta, a gente achou muito interessante vários viés para o Veludo da Mariposa. A princípio ele ia ser o proponente, acabou que fui eu, enfim. E aí, quando ele veio mostrar as poesias, ele já veio defendendo Juca Pirama. Juca Pirama, além de ser uma poesia extremamente interessante, bonita, né, e importante, ele tem um apego à história do Juca, né, assim, ele tem uma identificação à história em si do Juca Pirama. E aí, quando ele me mostrou na defesa, né, não, pô, a gente tem que ir nessa poesia e tal, eu me identifiquei também pelo fato de eu ser de família de nortistas, né, grande parte da minha família é do norte. Eu estou num momento de redescoberta da minha cultura. O Veludo gosta muito, né, dessa troca musical, da gente fazer as experimentações musicais, experimentações mais atuais, né, e ao mesmo tempo trabalhar do nosso regionalismo, da nossa cultura. E Juca Pirama, basicamente, ele tá nessa estrutura. É uma música que permitiu eu, como intérprete, como cantora, poder brincar com as intensidades, me sentir contando uma história. E eu espero que vocês gostem.
das versões, né? Tanto a versão que vai pro EP do festival quanto a versão que vai ser lançada pelo Veludo. Bom, participar do Festival Canto e Verso, cara, foi uma experiência muito bacana. Acho que assim, tudo ainda, né, a gente saindo dessa pandemia, não pandemia, enfim, pós-pandemia, ainda é um processo distante, mas que mostra também várias possibilidades do fazer, né? E também de usar o momento da internet, tecnologia em si ao nosso favor. E o festival, ele trouxe isso, ele trouxe, eu acho que essa possibilidade, né, da gente conseguir à distância trabalhar, pesquisar, se conectar a poesias de um outro século, de um outro momento, e até aprender, né? Aprender histórias que eu realmente não sabia, como eu disse, né, numa outra pergunta. Tenho uma identificação com o Juca Pirama, por muita coincidência. O Juca Pirama fala um pouco do processo atual de vida do meu parceiro de duo, que é o Valber Assis, e fala um pouco do meu processo de vida também. E é bonito esse resgate quando a gente está falando da cultura brasileira, de uma poesia que foi feita falando do Brasil, falando de uma parte que não é tão dita sobre os indígenas, né? A gente, então, eu acho que toca em vários lugares. Então foi muito bacana, gostei muito da proposta, espero que o festival dê continuidade, vida longa a eles, para que cada vez mais a gente possa resgatar um pouco, né, da nossa literatura de outra época, a gente possa discutir, se debruçar, falar do que era adequado, do que não era adequado, mas que é importante a gente saber sobre isso. E ver a opinião dos meus colegas também de festival, né, que também foram contemplados, que esse processo de criação foi um resgate para eles, da vida deles, de amores que não estão mais aqui em terra, de parentes, de processo de pesquisa musical. Então é isso, eu gostei muito. Valber também, sei que para o Valber o processo foi apaixonante e que determinou a gente querer acho que se desafiar mais na música. A produção toda, ela se deu assim também num processo de experimentação assim, muito grande, dos timbres a usar, dos efeitos a usarmos, assim, e uma etapa ela foi nesse processo de experimentação, que foi muito focado assim comigo mesmo. E foram semanas assim, madrugadas assim, dedicadas assim às ideias que vinham, e a tempos assim de reclusão, focado naquilo ali para poder trazer essa ambientação um tanto indianista, mas muito contemporânea. Então você vê desde uns corais, uns coros assim, como citei, né? Com os backs fazendo como se fossem indígenas cantando, mas tem a questão também da parte eletrônica, dos sintetizadores, dos efeitos utilizados e tal, que traz uma contemporaneidade, e essa também foi a proposta, de tornar acessível uma coisa de 1851, né? Então esse foi também uma busca nossa, né? E a gravação foi toda feita no meu estúdio e posteriormente a mixagem e a masterização foi feita com Rafael Diegues, que é um engenheiro muito conceituado, já muito experiente, já trabalhou em grandes estúdios, trabalha também na Toca do Bandido e já fez grandes artistas, Falcão, e muita gente aí, ele já trabalhou. E ele teve a gentileza de entrar nessa com a gente, foi muito legal a participação dele, a atuação dele foi muito importante para a gente chegar na sonoridade que nós chegamos agora.
nossas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, dentro do pujante que agora anda errante por falta inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de norte guerreiros ouvir. Bem, como foi criar uma canção para um poema tão lindo como a Canção do Exílio de Gonçalves Dias? Primeiro eu fiquei maravilhada quando eu vi na listagem do Festival Canto e Verso que tinha o poema que tanto eu gostava. Aí me lembrei da tarde de julho de 2016, onde eu e meu esposo Sebastião Batista Vitor, sempre aos sábados, ficávamos tocando, cantando. E aí eu trouxe para ele ver o poema Canção do Exílio, que ele já o conhecia, mas eu falei das especificidades que eu entendia do poema, da ambientação, do exílio do autor. Aí eu comecei a decifrar um monte de coisas que tinha no poema, as descrições todas. Ele ficou assim, poxa, que coisa linda. Eu falei assim, eu tenho vontade de colocar uma música nesse poema. Aí fiquei pensando, ele foi tocando. Aí eu comecei a cantarolar. E no que eu cantarolava, ele ia tirando, né, os acordes na viola brasileira que ele tocava. E nós ficamos assim umas 3, 4 horas, brincando, conversando, ouvindo. E simplesmente a música surgiu. E no que ela surgiu foi uma felicidade para nós dois, né? E aí uma amiga fez a parte da pauta musical e guardamos. Né? Em 2021, acometido pela Covid, faleceu. E em 22, dou de cara com a listagem do festival de Canto e Verso. Fiquei maravilhada, Canto e Verso. Aí eu falei assim, tá pronto o meu texto, tá pronto a minha música, tá tudo certo. Aí conversei com a minha amiga Andréia Carneiro, que é musicista, é professora de música, etc. E a Andréia era, vamos tocar na viola, vamos, em homenagem a Sebastião. Aí tocamos, assim, tá faltando um negócio. Ela, o quê? O violão. Ele também era doido por violão. Aí chamei um amigo nosso chamado Cláudio Guerra, que também é musicista. Aí fomos compondo, né? Viola, violão e canto, e ficou sensacional. Uma maravilha. Então eu digo que nada é por acaso. Deus sabe de tudo, né? Assim, eu pude, nesse movimento, homenagear uma pessoa tão querida para mim, meu Sebastião. E toda essa musicalidade que ele me ajudou a explorar, a entender em mim. E ao mesmo tempo ele foi criando a dele. Eu fico muito feliz por estar participando desse festival. Falar sobre o poema escolhido é muito bom, porque em 1843, quando ele foi escrito, a publicação desse poema Canção do Exílio foi em 1846 na antologia Primeiros Contos. E as palavras que me lembram logo esse poema são palavras que são muito peculiares. Exílio, saudades, amor à terra natal, nacionalidade, valorização da natureza, símbolos, né, como a palmeira, o sabiá, que são símbolos do Brasil, a métrica, a rima,
Sempre me chamou a atenção esse poema na literatura, porque ele foi o primórdio, né, do romantismo. Primórdio. A gente não tinha literatura, nossa literatura. Então, é muito peculiar. E falar sobre esse poema é falar sobre a vida que a gente ainda tem, com os problemas que a gente ainda tem, né? Quantos exílios. Ele mesmo foi exilado físico, geográfico. Teve que ir para Coimbra para estudar. Aqui não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha universidade, né? Então, ele já se sentia exilado, né? Os amigos ficaram, ele tinha que estudar. Ele veio para fazer o 2º grau, depois fez direito. Mas o que ele tinha em comum em Portugal, que ele poderia ter, era a estrutura educacional. E os amigos como ele, poetas portugueses, que quantos ele não conversava, não concorria, né? Naquela época. O Brasil ainda caminhava a passos lentos, né? A independência tinha acontecido há pouco, né? Então o Brasil tinha que formar essa literatura que não existia, essa cultura que era desconhecida. Então esse grande poeta, ele fez o que podia fazer, que é falar para a alma brasileira aquilo que ela tinha, mas não percebia. Mas ele, como poeta, via além, viu o futuro do nosso país. E ele foi um formador do romantismo na primeira época do romantismo. Em 22, com o grupo Violas do Rio, onde meu esposo participava também, eu continuei a participar. Pedi a André Carneiro, mostrei a composição que eu fiz com ele, mostrei a pauta musical e resolvemos fazer com a viola, em homenagem a ele, claro, também, essa música de uma maneira assim bem simples, e até mandamos para o festival. E depois, quando eu soube que ganhei junto com 3 colegas, eu falei com a Andréia que eu gostaria que o violão tivesse junto com a gente nessa composição. Aí nós resolvemos chamar o Cláudio Guerra, que é um grande musicista, e foi participar com a gente, né, nesse trabalho musical. E foi muito interessante, porque a gente foi unindo a viola com o violão em várias partes da música, juntamente relacionando a voz. Fizemos assim uma introdução, que a gente não tinha pensado na introdução, fizemos um finale e fizemos assim no meio do poema só um pequeno, como se diz assim, a parte mais só viola e violão, entremeando a parte da viola com a composição musical e a voz. Fizemos muitas vezes, várias vezes, mudamos, voltamos, e foi um processo assim, lento, mas vigoroso. E valeu a pena, eu agradeço muito a eles esse processo, porque para mim foi libertador. E foi encantador, porque eu pude homenagear esse meu grande poeta, meu grande artista, que vai ser do meu coração para a vida inteira, né? 40 anos juntos, Sebastião Batista Vitor. Cantar a canção como foi, gente? Uma choradeira danada, uma alegria demais da conta, felicidade por estar mostrando um trabalho. O que eu vou dizer? Cantar eu cantei, eu adoro cantar, né? Eu já canto há algum tempo, e cantar aquilo que eu gosto, melhor ainda. Aliás, só canto o que eu gosto. Foi muito bom, está sendo bom, ainda vai ser melhor. Falar sobre o processo de produção da gravação, eu só posso agradecer ao Estúdio 19, Marcelo e André, que eles tiveram uma paciência com a gente, porque, olha, você pode ter todo o movimento, mas na hora H de gravar, dá nervoso, esquece a letra, esquece... Tudo isso acontece, mas a gente fez com o maior prazer. Estávamos lá tranquilos, lembrando de todo esse processo, tudo que eu já contei, a gente lembra ali no momento, é tudo junto.
E quando finaliza, quando a gravação fica ok, nossa, é uma maravilha, é uma felicidade. A mixagem, a finalização, eu agradeço muito, mas muito mesmo, ao Estúdio 19, a Marcela e André, profissionais maravilhosos, pacientes, e agradeço também ao Festival Canto e Verso, que nos apoiaram em todos os sentidos, nos deram apoio de tal maneira que a gente, cru, né, na situação, a gente não conhece muito bem como é que se faz. E eles foram nos apoiando, nos ensinando, nos mostrando o que poderia melhorar. Isso é muito bom, isso ajuda demais e espero que tenhamos novas oportunidades. Como foi participar do projeto, do Festival Canto e Verso? O que eu posso dizer? Foi uma maravilha, gente. Uma oportunidade. Quantos que nos dão essa oportunidade? Poucos, né? E eu só posso agradecer e incentivar cada vez mais que outros façam isso pela nossa literatura, pela nossa cultura brasileira, né? Pelo músico que está aí tentando ao máximo trazer ao povo o que há de melhor na nossa música brasileira. Então eu agradeço especificamente aos coordenadores, às pessoas que estavam à frente do projeto, que elas nos estimularam a fazer o melhor. Estamos felizes. Muito obrigada. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte pra lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, como é que foi esse desafio de compor essa música em cima de um poema desse poeta tão maravilhoso? Um poeta erudito, vamos dizer assim, né? Sem querer usar esse termo pejorativo, né? Bastante difícil, porque o poema é grande, então eu fiquei com um pouco de medo da música ficar muito chata. O que eu poderia fazer para a música ficar interessante? E também uma música que respeitasse o nível do poema, que é muito bom, né? A dificuldade também, obviamente, tem uma série de palavras que já não são usadas cotidianamente, né, no nosso vocabulário de música popular, vamos dizer assim, né? Mas o poema é muito bonito, no final das contas também, apesar de ser antigo, entre aspas, o assunto é bem contemporâneo, que é um assunto que está sempre na nossa alma, que é um amor inalcançável, um amor inatingível, essa musa maravilhosa. Então, um poema bem romântico, né? Agora, como ele é muito bem construído,
o poema ajuda você a encontrar uma melodia que caiba e você possa repetir aquela mesma melodia, né? Muitas vezes pedem para a gente fazer uma música de um poema que ele não é construído com aquela métrica perfeita, então fica muito difícil encontrar uma melodia boa ali, né? Você tem que, às vezes, forçar a barra da melodia. Aqui não foi o caso, né? Eu acho que eu tive sorte também, técnica e sorte, mas foi assim. Então foi um desafio, não fiz assim de cara, foi construído, voltei atrás, mudei de ideia, tal. É um desafio, mas é um desafio muito legal, eu gostei desse desafio. Bom, falar um pouco do poema. Tu, ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosas, formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Então, já na primeira estrofe, é muito bem construída, é matematicamente construída, né? E, ao mesmo tempo, parece um improviso, parece que ele está falando, né? Então, bom, é um poema romântico, bem romântico, coloca a mulher naquela posição bem fantasiosa, não sei, aquela bem romântica, bem idealizada, né? Aquele amor, não sei o que lá, né? Bom, aí tem essa outra estrofe, que é a estrofe que repete, que deu sorte, porque ela virou um refrão, né? Ela também é matematicamente construída, quando eu estou falando com isso com relação a rimas e sílabas, né? Então, que é o quem dera que sintas as dores de amores, que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não minta. Eu vi, quer dizer, ele ali, desejando o desejo dela, mas dizendo, eu sei que você me deseja, né? Eu sei que você gosta de mim. Quem dera que você gostasse, mas eu desconfio que você goste, vamos dizer assim, né? E, bom, aí o assunto fica sendo só esse. Esse último estrofe que eu falei acabou virando o refrão de uma canção popular, vamos dizer assim, né? Ele sempre perguntando, não negues, não mintas, eu vi, eu sei que você gosta de mim, né? E ao mesmo tempo ansiando, quem dera que você sinta as dores de amores, ele está se declarando apaixonado, mas ao mesmo tempo sempre desconfia. Aí ele volta e fala que ela está valsando, a beleza dela, né? Em cada estrofe ele fala isso, ele fala que ela estava desejando o outro, não ele, né? Mas mesmo assim, ele volta, quem dera que sintas, não sei o que lá, né? Então, de certa maneira, não tão rebuscado e não tão com vocabulário tão sofisticado, você encontra na MPB e até na música pop atual esse mesmo tema ainda, né? Em algumas canções, né? Não dessa maneira, rebuscada exatamente, né? Aí ele fala dela dançando, compara ela com figuras mitológicas, etc e tal, né? Mas a quem que ela estava olhando, a quem que ela está paquerando, a quem que ela está apaixonada, ele fica mais ou menos no mesmo assunto. E sempre volta perguntando aquilo. O fato de ter esse refrão fica muito gostoso, né? Bom, o que eu posso dizer? Eu acho o poema tem, obviamente, um vocabulário mais rebuscado do que a música pop ou a MPB, né? Embora, poxa vida, a MPB tem poetas incríveis, né? Compositores que até filosofam, né? Nas letras das músicas. Essa letra só fala de amor, é um amor romântico, mas é isso. E o que mais eu posso falar do poema? Muito bem construído, eu sei que eu já falei antes, mas eu estou repetindo, com o número de sílabas, as rimas muito perfeitas. Então, isso ajuda muito a você encontrar uma melodia que encaixe naquele tamanho específico. Porque assim que você acha aquela melodia, ela vai caber em todas as outras estrofes. Então, na verdade, eu como compositor, eu vi que com duas boas melodias, você matava essa música. Não havia necessidade de uma terceira melodia. O que seria possível seria uma modulação, alguma coisa assim. Bom, isso é do arranjo que eu estou falando. Então é isso que eu posso falar do poema. Acabei gostando bastante do poema, né? Você tem que se apaixonar pelo poema para conseguir fazer a música. E é um poema de amor. Um poema de sedução também, de amor. Um amor talvez um pouco platônico, mas ele sabe também que ela gosta dele, né? Então é isso. Bom,
falar sobre qualquer processo de composição às vezes é complicado, mas no caso específico, quando eu tenho que musicar um poema, vou ser sincero, não tenho um método para fazer isso, mas eu uso alguns truques que me ajudam. O primeiro truque, eu leio, parece óbvio, eu leio o poema várias vezes. Eu leio o poema, às vezes com lápis eu vou dividir, não, acho que aqui vai ter uma melodia, aqui vai ter outra, mas eu não penso na música em nada. Eu estou lendo o poema e vou, de certa maneira, dividindo ele na minha cabeça matematicamente. Isso aqui é a parte A, isso aqui é a parte B, aqui ele repete, ele vai, tal, etc e tal, e começo a pensar como é que vai ser essa música. Se ela vai ter uma forma AABA, AAA, ABCA, que forma que ela vai ter, né? Essas letras que eu estou usando são as letras que os músicos usam para analisar uma forma das músicas populares tradicionais. Será que vai dar para encaixar o poema na forma tradicional da música popular? Será que vai ser possível? Tal. Então eu leio o poema e ao ler o poema eu vejo, puxa, tem várias palavras que eu não conhecia. Eu vou lá no dicionário procurar o significado dessas palavras, leio algumas vezes, etc e tal, né? E aí, essa música, ela foi composta no violão, com o violão na minha mão. Então eu peguei o violão, eu, na verdade sou pianista e flautista, mas toco um pouquinho de violão. Aí eu peguei o violão e eu comecei a cantar alguma melodia com alguns acordes ali. Me veio um pedacinho da melodia, na verdade, né, só para o comecinho dela já veio. E eu acho que os meus colegas compositores aqui talvez concordem, às vezes você precisa de um foguinho, um pedacinho de uma melodia que você goste, ela vai puxando o resto, né? E foi isso que aconteceu. Eu encontrei a melodia e encontrei a melodia que dava certo na primeira estrofe. Aí eu vi que ela dava certo nas outras estrofes que tinham o mesmo número de sílabas. Aí eu falei, meu Deus, resolvi metade da música, né? Olá pessoal, meu nome é Eduardo Santana, sou cantor. Queria dizer que foi um prazer, uma honra gravar essa música A Valsa, com o poema do Casimiro de Abreu. Esse projeto de vocês com poemas do século XIX foi muito interessante, né, participar. A valsa é uma melodia que tem agudos e graves bem interessantes, assim, para você alcançar essa tessitura vocal foi bem desafiador para mim, assim, porque eu gosto de músicas assim mais complexas e o poema é muito interessante e encaixou perfeitamente na melodia, né, do compositor, e muito me honrou fazer parte desse projeto, que é muito, muito bacana mesmo, e estou muito contente de estar participando desse festival, tá bom? Um forte abraço para vocês. Vamos lá, como é que foi a gravação dessa música? Bom, essa gravação ela foi feita uma parte em São Paulo e uma parte aqui no Rio, né? Eu gravei um violão aqui no Rio de Janeiro, mandei para o Edu gravou a voz, né? Lá em São Paulo, né? Depois eu fiz um arranjo em cima disso. Eu gravei piano, gravei um baixo de teclado, gravei uma flauta transversa e gravei um vocal também, e gravei percussão. Então agora vamos ver como é que foi esse processo. Eu tô aqui agora nesse momento no estúdio de gravação, que é o estúdio Copacabanal, que é o meu estúdio, tem piano de cauda, bateria, então na verdade eu trabalho gravando e mixando e tal, não sei o que lá. E aí eu uso o Pro Tools para gravar aqui. Então, tendo o violão e a voz do Edu, que estava muito bem gravado, o Edu é um cantor incrível, e ele cantou muito, muito bem, impressionante, né? Um bom cantor melhora muito a música, e a interpretação dele para mim foi maravilhosa. Me inspirou muito. Então, isso estava bem gravado, tal. Abri uma sessão do Pro Tools, com um canal com a voz dele, outro canal com violão, coloquei os famosos efeitos, os plugins, coloquei um reverb bonito para a voz dele, coloquei um reverb bonito, mixei um pouco o violão, a voz dele eu deixei bem flat mesmo, o som da voz dele estava muito bom.
Aí comecei a gravar em cima. A primeira coisa que eu gravei foi um piano. Gravei esse piano, não gravei de cara, gravei por pedaços, porque eu fui bolando o piano enquanto eu fui gravando. Um piano que fosse diferente daquele violão. O violão já estava muito legal, então eu queria um piano que completasse aquilo e tal. Então sentei aqui, na verdade é um piano MIDI, o estúdio tem piano acústico, mas eu gravei um piano MIDI, que ficou com um som legal, acho que pro que era, eu acho que estava muito bom. Aí eu gostei, achei legal, eu achei que no refrão eu poderia fazer um vocal. Primeiro eu gravei um vocal, uma segunda voz diferente da voz do Edu. A voz do Edu é grave, bonita, a minha é mais aguda, e acho que poderia combinar bem, mas eu acabei gravando em uníssono com ele. Por dois motivos. Primeiro, eu queria participar cantando um pouquinho e tal. E eu gosto de cantar com ele, eu gosto muito dele, meu parceiro lá de São Paulo, onde fizemos muitas músicas juntos e tal. Então isso foi bem legal. Bom, então fiz esse vocal e na hora do refrão eu falei, acho que eu vou colocar um pouquinho de percussão. Pensei até colocar um loop de percussão, mas acontece que a gravação foi tocada livre, estava num tempo muito bom, mas não foi gravada com clique. Então, eu não podia usar nenhum loop de bateria, algum loop de percussão. Então, eu toquei a percussão mesmo. Uma coisa bem bobinha. Eu peguei aquele ovinho e toquei um ovinho ali. Só no refrão, achei que ia ficar legal. E ficou. Aí eu escutei e tal. Achei que faltou um grave. Aí gravei um baixo fretless. Eu gosto muito de baixo fretless. Eu não toco baixo, eu toco até violão um pouquinho e tal. Mas eu sou pianista, fui e gravei um baixo de teclado fretless com um timbre muito legal. Que ficou muito charmoso. Achei que nessa música o baixo fretless, daquela leve desafinada, ia ficar muito charmoso e eu achei que ficou mesmo. Esse baixo foi feito ali na hora, eu ia tocando, ia gravando. Se você perguntar para mim, grava outra vez, eu ia gravar totalmente diferente. Foi feito, obviamente, lendo a partitura ali, a cifra, tal, muito simples, tal, mas foi fazendo meio de improviso, de um jeito que eu achei que ficou bem expressivo. Aí eu escutei, ficou legal, mas tinha uns espaços em branco. E eu sou pianista e eu sou flautista também. Eu falei, acho que eu vou gravar uma flauta. E essa flauta eu gravei, eu inventei uma frasezinha que fiquei repetindo essa frase toda vez que ele parava de cantar. Então aí ficou legal. Parece que aquilo foi feito até antes, mas foi feito depois. Uma frase que tivesse a ver com aquilo. E no fundo eu coloquei também uns contracantos de flauta, assim, improvisados mesmo, dentro da harmonia, né? Não foi nada escrito, foi tudo tocado assim, real time ali, improvisando. Mas tudo bem, aí recebi de vocês dizendo que não poderia fazer aquela modulação no final, que eu teria que cortar. Aí como é que eu vou resolver isso? Meu, já estava tudo gravado. Aí fiz uma gambiarra ali, cortei os instrumentos, diminuir a velocidade da música, a música vinha numa velocidade, aí dentro do Pro Tools você tem como diminuir a velocidade da música, e gravei uma flauta com mais ou menos a melodia, né, e só com piano, então parece que a música parou, ela ficou mais lenta e toca a melodia instrumental, com aquela modulação que eu acho que é legal, só que ela é só instrumental, então não tinha aquele problema de repetir o poema, e vocês aprovaram, então ficou tudo certo. Bom, essa é a história da gravação. Depois disso, vamos ver, a mixagem. Os sons já estavam bem legais, né? Então foi uma questão de ajeitar os volumes, mexer um pouquinho na equalização e tal. A mixagem ficou pronta. Para masterizar, eu usei um plugin que acho que todo mundo, quem trabalha com Pro Tools, o Ozone. O Ozone masteriza muito bem, mais um limiter ali e tal. E aí masterizei assim, simplesmente assim. Então, usei o mesmo reverb para todo mundo. Tem poucos instrumentos, ó. Quer dizer, baixo sem reverb. O sample do piano que eu usei, eu já tinha reverb, eu não usei reverb. Na voz do Edu, eu usei reverb. No violão, eu usei reverb e equalizei o violão. O baixo também, eu equalizei, eu usei um plugin no baixo que ele deixa o baixo gordo, assim, um pouco mais gordo, e não deixa ele controla o volume dele. É uma espécie de compressor automático. Fica compressor e equalizador muito bom da Waves, maravilhoso. E aí, no canal, no Master, eu coloquei o Ozone. O Ozone tem os presets de masterização que são muito bons, eu usei esse preset mesmo, sem muita filosofia, e mais um limiter ali para ficar com punch. Aí, eu já acabei e mandei para vocês, tá? Então, a história da produção é essa. Bom, participar de qualquer festival, de qualquer concurso, já participei de muitos, sempre dá um frio na barriga, eu nunca gostei muito de prova, então o negócio da competição é meio chato, tal, não sei o que lá. Ao mesmo tempo,
é uma maneira muito boa de você ter a chance de mostrar seu trabalho e até conhecer o trabalho de outras pessoas, fazer algum contato. Então, o que eu acho dos festivais? Eu tenho uma memória afetiva muito grande com os festivais porque eu assisti, quando eu era criança, aqueles festivais maravilhosos, né? Onde apareceram os grandes nomes da MPB, né? Aqueles foram os últimos festivais incríveis. Então, a gente tem essa memória afetiva. E, de certa maneira, nesse momento, a MPB ou está exilada ou está escondida, né? Ela não aparece, não tem mercado, ela está muito longe do mainstream, apesar do Boca Livre ter ganho o Grammy na semana passada, né? Com um cantor lá, acho que colombiano, boliviano, não sei. Então está muito difícil dessa música mais rebuscada, com harmonia, com melodia e tal, dela ter algum espaço. Então, no final das contas, a gente fica catando qualquer pequeno espaço, a gente fica muito contente das pessoas abrirem algum espaço, onde tem um retorno financeiro também, porque os compositores têm que ganhar dinheiro para continuar compondo, né? Então, eu sempre falo para meus alunos na faculdade, eles sei lá, estão com uma música no Spotify e falam assim, quantos likes você teve? Sei lá, eu tive 50 mil likes, 50 mil pessoas escutaram a minha música. Aí eu falei, quanto dinheiro você ganhou? Aí ele fala para mim, R$5. Aí eu falo, isso não tem sentido, isso não tem sentido. Então, está um momento onde o compositor é muito mal remunerado, inclusive nos países do chamado primeiro mundo, muita gente está desistindo de ser compositor porque a remuneração das plataformas de streaming são pífias, né? Então, alguns músicos do mundo já estão se reunindo para mudar isso. Então, esse festival é uma coisa legal, porque a gente é bem tratado, a nossa música é remunerada, reconhecem o valor da nossa música, então a gente se sente muito bem. Então, podia ter mais festival, né? Ia ser muito legal para os compositores. E, na verdade, tem uma quantidade boa de festival, principalmente pelo interior do Brasil. Só que, às vezes, para o compositor é muito difícil viajar até lá. Já viajei quando era mais jovem, viajava bastante pelos festivais, participando, só que é uma despesa, é um tempo. Então, a chance de ter um festival assim na internet é uma coisa bem inteligente e ajuda os compositores. Deu a chance da gente poder fazer dentro de casa, sem ter que se deslocar tanto para outras cidades, participar de um festival. Então, eu agradeço, foi muito legal. Que venham mais festivais. Voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, serena, sem pena de mim. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas teus belos cabelos já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, tremias, sorrias pra outro, não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi.
as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos, ardendo, eu vi-te correndo, tão falsa na valsa. Eu triste vi tudo, mas mudo não tive nas galas das salas. Nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensavas, cismavas, estavas tão pálida então, qual pálida rosa mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi.